Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, estamos chegando ao fim aí deste vídeo excelente, essa série de vídeos excelente, esse tema excelente, né? Para tirar de uma vez da cabeça, infelizmente de nós, né? De que existe aí um ser exterior, externo a nós, que está aí de prontidão para poder agarrar a gente, fazer todas essas coisas que o sistema religioso, de uma maneira bem cruel, coloca na cabeça de seus membros para poderem prender os seus membros lá. Porque é assim, se tirarem a figura do demônio, Satanás, diabo das igrejas, acabaram as igrejas, né? E paramos no vídeo passado sobre o tema exigências impossíveis. Bom, em linguagem popular, isto leva-nos até a estaca zero. O fato é que alguns desses itens na lista de Paulo são bastante impossíveis, né? Então, qual é a importância em tentar? Sabemos através da experiência amarga que iremos falhar e nos sentiremos pior se não tivéssemos tentado. Sim, algumas das exigências são francamente impossíveis de cumprir e quanto mais cedo enfrentarmos este fato, melhor. Reconhecer esse fato é tomar um passo decisivo na direção certa. Irá salvar-nos de imaginar que por uma abordagem muscular as doutrinas do mestre seremos capazes de vencer por nossa própria força. Aqueles que abordam o discipulado dessa maneira ficam amargamente frustrados e algumas vezes desistem de uma vez de lutar. Algumas vezes tornam-se só discípulos nominais e outras vezes desertam completamente da causa. A ideia, né, daquela lista de procedimentos que Paulo coloca em suas cartas é impossível de cumprir, né? E eu estou trazendo nesses 2 vídeos para trás e até agora, em paralelo com a ideia do que são demônios, encapetamento, possessão demoníaca, né? De que essas coisas que acontecem conosco não é um diabo, não é um Satanás. É o nosso próprio comportamento sendo frustrado de uma maneira que a gente não consegue cumprir. Muitas coisas dessa lista é impossível. Mas assim, como podemos então continuar? Chegamos à conclusão que nos pedem para fazer coisas impossíveis. Inclusive eu tenho até um vídeo lá no meu canal, que o título dele é Somos Nós Deuses? Né? Porque o sistema religioso quer colocar em nós uma postura tal de que como se fôssemos deuses, impossíveis de errar. Meu amigo, minha amiga, só um milagre nos pode salvar. Isso é só a posição. Essa transformação de Adão para o Messias, que tanto desejamos, é um milagre, mas não é mágica. É um milagre. É um processo e não um evento. O Criador está disposto a trabalhar conosco para que o impossível possa ser alcançado. Para o Criador, tudo é possível. A nossa conquista do pecado é a obra do Messias e devemos nos colocar nas suas mãos. As Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas a quem foram pedidas coisas impossíveis também. Claro, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Josué, Davi, Ezequiel, Daniel, Maria, o nosso Salvador e os apóstolos. O Criador não estava sendo insensato em pedir a essas pessoas que fizessem coisas impossíveis, porque a sua intenção era trabalhar através deles, permitindo-lhes fazer o que de outra maneira não poderia ser feito. Estas pessoas acreditaram. E a seu tempo o impossível aconteceu. E assim pode ser conosco na nossa conquista do pecado. Fórmula. Não esquecendo a injunção de pensar em coisas que são verdadeiras, honestas, puras, amorosas e bom registro, chegamos agora até a fórmula do mestre. Ela é simplesmente
o seguinte, Mateus capítulo 26, verso 41, vamos lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa manter-se acordado. Estar despertos e alerta para possibilidades de tentação. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim, vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ande de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Temos que estar, então, sempre despertos, sempre de guarda. É por não estarmos de guarda que o pecado nos vence. O pecado é atrativo e tudo depende do instante em que a tentação se nos apresenta. O espírito tem que chegar primeiro que a carne. Tudo depende desse primeiro movimento vital para todos nós. Pense em Davi. Se no instante em que a tentação se apresentou a ele, e ele tivesse se desviado dela, ele teria sido poupado da vergonha e desbondade que manchou uma vida que outro jeito seria nobre. Ele teve o infortúnio de ser rei que podia no instante converter pensamentos em ações. Devido à nossa situação inferior na vida, somos poupados desse problema. É porque assim, um rei pode tudo, minha gente. O rei pode o que quiser. Então imagine as tentações que não vem no coração dele, dizendo, bom, é só eu querer que eu faço. Que já é diferente de nós, né? Nós podemos até querer tudo, mas fazer tudo, já é uma grande diferença. O espírito tem que chegar primeiro que a carne. Primeiro, então, temos que orar ao Criador para que possamos manter-nos despertos. E depois, assim que a tentação nos confronta, temos que orar novamente. Claro. Assim como Jacó, temos que lembrar que o Criador dá a sua promessa. Não te deixarei ir, se não me abençoares. A aplicação desta fórmula pode se tornar um hábito que irá derrotar o hábito de pensamentos ofensivos. E pela bondade do Criador, o diabo se afastará de nós e no fim será totalmente destruído. Lembrando que quando a gente fala da ideia e o diabo se afastará de nós, né? E o diabo fugirá, e o diabo está rugindo como leão, não esqueça, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez agora, vai lá desde o primeiro, você vai entender o que nós estamos falando. Tá certo? A epístola aos Romanos, silêncio significativo. Suponha que, afinal, existe um diabo pessoal. Vamos lá, vamos supor. Suponha que este monstro é um grande inimigo do Criador e o grande tentador do homem. O responsável pela queda dos nossos primeiros pais lá no Éden. E de inumeráveis milhões de seres humanos desde lá até agora, desde esse tempo até agora. Suponha que todos os problemas que o mundo sofreu foram resultados do trabalho desse diabo e os seus anjos. Vamos supor tudo isso. Em tal caso, seria irrelevante dizer que a existência desse diabo é de suma importância. A missão do nosso Salvador teria que ser vista como uma resposta a este fato. Claro, a obra de redenção do Messias seria o jeito do Criador frustrar o trabalho desse diabo pessoal. A Epístola aos Romanos, esse livro do Novo Testamento, que nos leva do Éden até o Calvário, pode ser descrito como um tratado sobre o Evangelho da salvação. Várias referências são feitas à transgressão de Adão, e as consequências da transgressão são lidadas com detalhes ali. Um grande peso de ênfase é colocado sobre a universalidade do pecado, do qual até mesmo os judeus, com o seu orgulho, pedigree e pano de fundo na lei de Moisés, não ficaram isentos. A justificação é representada como algo oferecido de bondade pelo Criador para a humanidade sem esperança e sem a capacidade de resolver tal situação. O caminho da vida foi aberto pelo sacrifício do Messias. O nosso Salvador, colocado diante de nós como a resposta para os problemas do pecado e da morte criados por Adão. Aqueles que irão usufruir dos benefícios da obra do Messias devem morrer com ele para o pecado e viver com ele para a justiça. Apesar dessa dedicação para uma nova vida de retidão, os desejos pecaminosos de uma pessoa que conhece as orientações do nosso Mestre ainda se afirmam até um grau
desesperante, mas o espírito daquele que ressuscitou o Mestre dentre os mortos provê a resposta para os impulsos da carne. Claro, daí em diante, o apóstolo, tendo já sublinhado a importância da contribuição do homem, aborda a questão da salvação desde o ponto de vista do Criador. O propósito do Criador com o homem está baseado na eleição. E o destino dos judeus e os gentios deve ser visto a esta luz. No final, todos os que o Criador reconhece como obedientes serão salvos. A poderosa exortação para fazer boas obras, que se segue, está ligada à exposição dos primeiros 11 capítulos pela palavra. Pela palavra qual? Pois, vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela benevolência de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É altamente significativo que nem a palavra diabo, nem como uma exceção a palavra Satanás, aparece na exposição elaborada do Evangelho providenciada em Romanos. Perceba, leia lá a carta aos Romanos e veja se em relação aos problemas do ser humano, aos pecados, egoísmo, exclusivismo, enfim, aqueles problemas todos que você já sabe, se está sendo citado que isso, a causa, é de um ser exterior. Será que você consegue ver isso lá? Se um diabo pessoal fosse realmente responsável pela queda do homem, por que ali não é mencionado então? Se os pecados subsequentes da raça humana foram incitados pela influência enganadora desse monstro, por que não existe uma palavra sequer sobre ele num livro que diz tanto acerca das falhas humanas? Se o sacrifício do Messias foi realmente planejado para frustrar os desígnios malignos deste arqui-inimigo, a alusão ao inimigo seria certamente esperada, mencionada ali. E se as lutas terríveis de homens dedicados são essencialmente batalha contra um arcanjo iníquo, por que toda referência a este gênio do mal é tão cuidadosamente evitada, não falada? A conclusão a qual aponta o grande silêncio de Romanos é que não existe um diabo sobrenatural e pessoal. Pecado. As escrituras falam do pecado de variadas formas, claro. O significado escriturístico normal da palavra é estabelecida por João. Vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: todo aquele que pega transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a ofensa específica da lei do Criador, ok? A definição mais alargada de pecado é dada lá por Paulo em Romanos 14, verso 23. Vamos lá. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. O contexto é sobre comer coisas que foram oferecidas aos ídolos, tá? Isto só é errado quando é ofensivo para a consequência de um homem, a consequência daquele que come, ou a consequência daquele que o vê comer. Consegue compreender? A ação de comer deve ser feita em fé. Na realidade, tudo deve ser feito como se feita para o Criador. Lógico, tudo o que não é feito com uma consequência sã e desinibida da presença do Criador é pecado, é isso que está dizendo. Na mesma epístola aos Romanos, a palavra pecado é algumas vezes usada com outros dois sentidos relacionados com o uso da palavra já considerado e relacionados de perto um com os outros. Considere as seguintes palavras. Vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a bondade mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
O pecado é representado aqui como um estilo de vida universal, que tem um efeito maligno sobre a humanidade e se manifesta em atos pecaminosos. Agora, considere essas passagens lá em Romanos capítulo 7, verso 8. Vamos lá, 7 e 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Romanos capítulo 7, verso 16 e 17. Vamos lá. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 8, verso 3. Vamos lá. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nesses versos, a palavra pecado é usada para descrever os impulsos dentro do homem que o induzem a cometer atos de pecado. Por outras palavras, desejos humanos iníquos. Não existe distinção real entre esses dois usos da palavra pecado. A aparente distinção surge de fato que, no primeiro conjunto de passagens, Paulo está indicando com a humanidade como um todo, e no segundo conjunto lida como um indivíduo. Mas a ciência, levar as pessoas a entender, é a mesma coisa. Em ambos os casos, os mesmos desejos errados que caracterizam a natureza humana estão sendo aqui considerados por Paulo, claro. Uma equação. Tema do nosso próximo vídeo, ok? Muito bom que você veio até aqui. Você, vou repetir, que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, vá lá desde o começo para criar uma estrutura de raciocínio correta, ok? Vai lá, dá um pulo no nosso canal, dá um joinha, repercute, ou seja, compartilha, se inscreva, isso é muito legal para nós, lá para continuarmos aqui com os nossos trabalhos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.